Pare de se esconder. Sim, é isso mesmo que eu tenho pra falar nesse vídeo. Se você é um cristão, você precisa parar de se esconder. Gente, eu acabei de gravar esse vídeo completo, mas assim que eu terminei, eu peguei a gravação e percebi que a câmera desceu um pouquinho e não ficou bom o enquadramento porque cortou a minha cabeça. Mas não dá tempo de eu gravar de novo, então vai ficar assim mesmo. E eu tô aqui passando pra te pedir graça. Estende graça, eu dei o meu melhor e que isso não seja um impedimento para que você continue aqui no vídeo comigo e ouça aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Bom, gente, eu tô muito animada de compartilhar sobre esse assunto com vocês, porque por muitos anos eu tive uma mentalidade errada acerca desse assunto. Eu, sendo cristã, eu acreditava que eu precisava ser humilde e na minha cabeça, ser humilde era sinônimo de me esconder. Então, por muitos anos, eu vivi me escondendo os meus talentos e até mesmo me portando com timidez em muitos lugares, sendo que eu não sou uma pessoa tímida, porque eu acreditava que o fato de eu me destacar em alguma área ou o fato de eu simplesmente me deixar aparecer para as pessoas era um ato de falta de humildade. Eu relacionava a humildade com uma situação de diminuição. Então eu preciso estar abaixo, eu preciso não aparecer, ninguém pode me notar aqui nesse ambiente para que eu seja humilde. Mas o Senhor me ensinou, né? O Senhor trabalhou no meu coração alguns anos atrás e me mostrou o que é a verdadeira humildade e também me mostrou que não é a vontade dele que eu, como cristã, como filha de Deus, viva me escondendo por aí. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco do que o Senhor tem me ensinado sobre isso. Pra gente refletir melhor, vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, lá em Mateus 5, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Lá em João 8, versículo 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Um pouco mais pra frente, aqui em Mateus, ele olha para os discípulos e fala: Vocês são a luz do mundo. Sabe que Jesus estava querendo nos ensinar? Que ele é a luz do mundo, mas que nele, a partir do momento que nós nos entregamos para o Senhor e passamos a viver essa vida, né, do discipulado com Cristo, de seguir a Cristo, a luz dele nos invade e é a vontade de Deus que essa luz de Cristo que está em nós irradie o mundo. Então Jesus, ele dá um exemplo para os discípulos. Ele fala o seguinte: olha, ninguém pega uma lâmpada e esconde embaixo de um tapete, porque senão ela não vai servir de nada. A gente precisa pegar a lâmpada e colocar no alto, e assim ela ilumina todo o ambiente. E nesse momento Jesus estava ensinando para os discípulos que uma vez que eles eram seguidores de Cristo, era a responsabilidade deles carregar a luz de Deus por onde eles passarem. E essa passagem diz respeito a mim e a você que seguimos ao Senhor nos dias de hoje. Uma vez que nós somos encontrados pelo Senhor, ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa mentalidade, ele traz vida para o nosso interior. Mas não é a vontade de Deus que tudo isso pare em nós, mas é a vontade de Deus que por onde a gente passar, na nossa escola, no nosso trabalho, nas ruas da nossa cidade, da nossa família, a luz dele brilhe através das nossas vidas, para que as pessoas olhem para nós e reconheçam a Deus. E isso diz respeito às boas obras que nós devemos fazer, mas também diz respeito aos nossos dons e os nossos talentos. Não é a vontade de Deus que a gente viva se escondendo do mundo, mas é a vontade de Deus que a gente se posicione, que a gente viva a plenitude de tudo que Deus confiou nas nossas mãos. E sabendo de tudo isso, sabendo que se a gente deixar a nossa luz brilhar nesse mundo, a luz que vem de Cristo e reflete através de nós, pessoas olharão para as nossas vidas e glorificarão ao nome de Deus. E você sabe que o inimigo da nossa alma faz? Muitas vezes o inimigo da nossa alma tenta nos persuadir para que a gente se esconda, e ele faz isso de inúmeras maneiras. Para algumas pessoas ele pode vir com medo. Nossa, eu tenho medo de expor aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu tenho medo de expor os meus dons e talentos. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. E isso é uma armadilha do inimigo para que a gente não viva todos os propósitos do Senhor na nossa
nossa vida e para que a gente não glorifique o nome de Deus. Uma outra estratégia que ele pode utilizar é a que ele usou inclusive na minha vida. Ele vir com uma mentira nos dizendo que para sermos humildes a gente precisa estar sempre escondido. E isso é uma mentira, porque humildade não é a gente pensar menos de nós mesmos, é a gente pensar menos em nós mesmos. Você consegue entender a diferença? No primeiro ponto, quando eu penso menos de mim mesmo, eu acredito que eu sou inferior. Eu acredito que eu preciso ser inferior para que eu seja humilde. Já no outro ponto, no fato da gente pensar menos em nós mesmos, esse ponto não anula a revelação da nossa identidade em Cristo. Então uma pessoa pode falar, eu sei quem eu sou filho de Deus, eu nasci com o propósito de proclamar o evangelho e eu me posiciono nessa identidade. Mas uma vez que eu me posiciono nessa identidade, eu escolho pensar menos em mim mesmo e pensar mais nas pessoas, pensar mais no reino de Deus. Isso é a verdadeira humildade. Bom, o inimigo também pode tentar te persuadir a você se esconder, atacando a sua identidade, te dizendo que você não é um filho ou uma filha amada de Deus, que a tua vida não importa tanto assim, dizendo que o Senhor não colocou nada de especial dentro de você, que você não possui dons ou talentos. Essas são mentiras que podem fazer uma pessoa se esconder. E uma das coisas que o diabo mais quer é que os filhos de Deus se escondam. Então eu quero encerrar esse vídeo te incentivando a parar de se esconder. Pare de esconder os seus dons e os seus talentos. Pare de se esconder diante das pessoas, no seu trabalho, nos lugares onde você passa. Assim como diz lá em Mateus 5,16, deixe a sua luz brilhar. Deixe a luz que vem de Cristo brilhar e resplandecer nos lugares através da sua vida. Porque dessa maneira as pessoas vão poder olhar pra você e glorificar a Deus. É isso, gente. Esse foi o papo de hoje. Eu espero que esse vídeo edifique a sua vida. Deixe um comentário aqui embaixo do que você achou. Deixe uma curtida, se inscreve no canal e até a próxima.